Salmo 40, nós vamos ler a partir do versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Você sabe qual é a razão pela qual os maus tratos e abusos cometidos por pais e mães contra os seus filhos causam grande indignação na sociedade? A razão, o motivo, é simples de ser entendido. Qualquer pessoa sabe que é natural os pais fazerem tudo para proteger os seus filhos. Qualquer pessoa sabe que é natural que os pais cheguem ao ponto de sacrificar as suas próprias vidas, tudo isso para que os seus filhos estejam em segurança. Então, sendo este o comportamento natural de um pai e de uma mãe, é natural que nós fiquemos grandemente indignados contra aqueles pais e mães que maltratam e abusam seus filhos. Essa indignação surge exatamente da nossa perplexidade ao observarmos pais e mães agindo contrariamente ao que é natural a um pai e uma mãe. E agora eu quero que você preste atenção a essa comparação. Assim como é natural que o pai e uma mãe estejam dispostos a sacrificar as próprias vidas a favor dos seus filhos, assim também é natural que aquele que recebeu a salvação de Deus, o Pai, mediante a fé em Jesus, pregue publicamente a Escritura a qualquer tempo e em todas as circunstâncias. Assim como uma coisa é natural, assim também a outra é natural. Assim como é natural que pais e mães sacrifiquem-se a favor dos seus filhos, assim também é natural que aqueles que afirmam terem sido salvos mediante a fé em Jesus, preguem publicamente a Escritura a qualquer tempo e em todas as circunstâncias. Preste atenção a outra comparação. Assim como é natural nos indignarmos contra pais e mães que maltratam os seus filhos, assim também é natural que Deus, o Pai, fique grandemente indignado contra aqueles que, apesar de afirmarem terem recebido a salvação mediante a fé em Jesus, permanecem agindo contrariamente ao que é natural aqueles que efetivamente foram salvos mediante a fé em Jesus. É natural nós nos indignarmos contra pais e mães que maltratam os seus filhos, e do mesmo modo é natural que Deus se indigne contra aqueles que afirmam terem sido salvos, mas agem de modo contrário à natureza dessa salvação. E a indignação da parte de Deus contra esses que assim agem tem uma explicação muito fácil de ser entendida. A salvação que ele concede aos pecadores foi efetuada mediante o sacrifício do seu Filho amado e eterno.
E agora, outra comparação. É natural que pais e mães sacrifiquem-se a favor dos seus filhos. Deus o Pai, no entanto, amou o mundo com tal intensidade a ponto de sacrificar o seu filho para que, por meio desse sacrifício, ele trouxesse salvação aos pecadores. Então, diante do sacrifício do seu filho, Deus o Pai se acha no direito de exigir que aqueles que afirmam terem sido salvos mediante o sacrifício do seu filho, preguem a Escritura publicamente, a todo tempo e em qualquer circunstância. E é exatamente isso que nós vamos demonstrar ao longo dessa pregação. Nós demonstraremos que é natural que aqueles que foram salvos preguem a Escritura publicamente, e nós vamos demonstrar por que isso é natural. Se você afirma crer em Jesus, se você afirma ter recebido a salvação mediante a fé em Jesus, deveria ser natural para você pregar a Escritura publicamente. E nessa pregação, então, nós vamos refutar todas as desculpas que você tem para não pregar a Escritura publicamente. A tua fé em Jesus exige que você creia na Escritura, exige que você creia na Escritura de modo a descartar todas as desculpas para não pregar a Escritura publicamente a todo tempo e em todas as circunstâncias. E é tua responsabilidade fazer isso. É tua responsabilidade crer na Escritura de modo a descartar todas as desculpas que você tem para não pregar a Escritura. Ou, dizendo de uma forma positiva, creia na Escritura de modo a pregá-la publicamente, a qualquer tempo e em todas as circunstâncias. As últimas pregações que nós fizemos, embora elas tivessem o Salmo 40 como pano de fundo, o foco dessas pregações não era o Salmo em si, mas apenas temas tratados nesse Salmo. Então, será importante nós revisitarmos o Salmo 40 para entendermos como ele contribui para a tese, para a proposição principal dessa mensagem, que é exatamente aquela que nós repetimos antes. Você deve crer na Escritura de modo a descartar todas as desculpas para não pregá-la publicamente. Algo que facilmente nós esquecemos, e isso acaba prejudicando a nós mesmos, é que Deus usou homens e idiomas humanos, o hebraico e o grego, para nos revelar a sua verdade eterna. A Escritura não caiu do céu, né? Deus não enviou a Bíblia do céu direto. Não, Deus usou homens para revelar a sua palavra. E Deus usou homens para escrever a sua palavra nos seus próprios idiomas, a partir da cultura na qual eles viviam. Disso se conclui que para entendermos a palavra de Deus, como ela deve ser entendida, como Deus quer que ela seja entendida, é necessário conhecer a linguagem usada pelos homens que escreveram a Escritura e também a cultura a qual eles pertenciam. Isso pode ser facilmente exemplificado a partir da seguinte ilustração. Qualquer brasileiro sabe o que se quer dizer com a expressão "já pode pedir música no Fantástico". Qualquer brasileiro sabe o sentido dessa expressão. Já pode pedir música no Fantástico. Um estrangeiro que chegue no Brasil, ele até pode saber falar o português. Mas se ele não tiver conhecimento da cultura brasileira, essa cultura mais recente, ele vai ouvir essa expressão, ele vai entender as palavras, porque ele sabe falar português, ele vai entender a frase, ele vai entender o sentido da frase, já pode pedir música no Fantástico, mas ele não vai entender o significado cultural
dessa frase. Para que ele entendesse, ele teria que saber que no quadro em que noticiava as partidas de futebol ocorridas ao longo da semana, o programa jornalístico Fantástico oferecia ao jogador que havia realizado 3 gols numa partida, oferecia a esse jogador a oportunidade de escolher a música que serviria como trilha sonora para os seus gols. E então o estrangeiro compreenderia, quando alguém diz já pode pedir música no Fantástico, quando alguém faz esse comentário, o estrangeiro compreenderia que o comentário, que a pessoa para quem o comentário se dirigia, essa pessoa experimentou, no mínimo, 3 situações inusitadas. Assim como o jogador, fazendo 3 gols, pedia música no Fantástico, surgiu um meme, né? Isso aconteceu comigo 3 vezes. Então, se aconteceu contigo 3 vezes, você já pode pedir música no Fantástico. A Escritura, ela está repleta de expressões e relatos cujo sentido dependem desse conhecimento da cultura. Da cultura bíblica, da cultura ao qual os homens que Deus usou para escrever a sua palavra pertenciam. E a gente pode ilustrar esse ponto, por exemplo, vocês não precisam abrir lá, mas em Gênesis 15. Em Gênesis 15 tem uma história muito estranha. Em Gênesis 15, Deus vem até Abraão e faz a Abraão 2 promessas. Deus promete a Abraão uma descendência enorme, uma descendência numerosa. E Deus diz então para Abraão, olha Abraão, através dessa descendência numerosa, tu vais herdar a terra na qual tu estás peregrinando. E Abraão, ele ouve Deus, ele pensa, tá bom, mas eu não tenho filhos. Eu já sou idoso, a minha esposa é idosa, além de idosa, ela é estéril. Então, quer dizer, ainda que ela não fosse idosa, já seria uma impossibilidade humana ela conceber, mas além de estéril, ela já é idosa, e mesmo uma mulher que foi fértil nos seus anos de juventude, quando ela se torna mais velha, obviamente, ela não reproduz mais. Né? Então, Abraão diz, olha, eu não tenho filhos, a minha mulher é estéril, já é idosa. Como é que eu posso ter certeza que o que o Senhor está prometendo para mim é verdade? Como eu posso ter certeza de que eu vou ter uma descendência numerosa e que através dessa descendência eu vou herdar a terra na qual estou peregrinando? E Deus responde essa questão de Abraão da seguinte forma: Deus pede que Abraão traga vários animais. Deus especifica em Gênesis 15 quais os animais. Abraão traz aqueles animais, e Abraão faz algo que Deus não pediu. Deus só pediu que Abraão trouxesse os animais. Abraão traz os animais, e ele mata os animais, e ele parte os animais ao meio. Então vem um sono profundo sobre Adão, vem trevas, um sono profundo sobre Adão, e Adão ouve Deus. Abraão, eu falei Adão? Desculpe, Abraão, vem um sono, vem as trevas, vem um sono profundo sobre Abraão, e Deus fala com Abraão nesse sonho. E Deus fala para Abraão, olha, tu vai descer, na verdade tu não, né? A tua descendência vai descer ao Egito, lá eles vão ser escravizados por 400 anos. Depois disso, essa tua descendência, depois de 400 anos, eles vão sair do Egito e eles vão possuir essa terra aqui. E então, aparece uma tocha de fogo passando por meio daqueles animais. E o texto conclui dizendo que naquele dia Deus fez uma aliança com Abraão.
E a gente lê esse texto e a gente fica pensando, tá bom, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Por que Abraão, Deus apenas mandou Abraão trazer os animais? Por que além de trazer os animais, Abraão matou os animais e partiu eles ao meio? E por que aparece aquela tocha de fogo passando pelo meio das carcaças daqueles animais, partidos ao meio? E como é que isso responde à questão de Abraão? Essa cerimônia, ou melhor, essas questões, elas são respondidas a partir do momento em que nós conhecemos o ambiente cultural no qual Abraão vivia. Abraão se adiantou a Deus e matou aqueles animais e partiu eles ao meio, porque no momento em que Deus disse para Abraão, olha, traga esses animais, Abraão já entendeu onde é que Deus queria chegar. É por isso que ele se adiantou a Deus, é por isso que ele matou aqueles animais, é por isso que ele partiu aqueles animais ao meio. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, o modo pelo qual duas pessoas estabeleciam uma aliança entre si era exatamente este: animais mortos e partidos ao meio. Hoje em dia, quando nós vamos celebrar uma aliança, quando nós vamos celebrar um contrato, o que nós fazemos? Nós assinamos, né? O contrato, as duas partes assinam um contrato. E a assinatura do contrato obriga as duas partes a cumprirem todos os termos daquele contrato. E se uma das partes não cumprir aqueles termos, ela será levada à justiça. Né? Normalmente o contrato já estabelece algo como ambas as partes concordam que a comarca de Novo Hamburgo será usada para resolver qualquer disputas, né, que possam haver. Né? Então, normalmente o contrato estabelece algo assim. Né? Então, se qualquer uma das partes violar os termos do contrato, ela terá que responder pela sua violação na justiça. No mundo antigo, os contratos, as alianças, não eram assinadas do modo como nós fazemos hoje. No mundo antigo, quando duas pessoas queriam entrar em contrato, entrar em aliança, elas pegavam animais, matavam aqueles animais, e elas partiam aqueles animais no meio, e elas então passavam no meio daqueles animais. E essa cerimônia significava o seguinte: da mesma forma como esses animais estão mortos, nós estamos invocando sobre nós a morte caso não cumpramos os termos da aliança. Caso sejamos infiéis aos termos da aliança. Caso violemos os termos da aliança. Então é isso. Quando Deus diz para Abraão, traga esses animais aqui, Abraão já entendeu. Deus vai fazer uma aliança comigo. E Abraão já se adiantou a Deus. Abraão matou os animais e partiu os animais ao meio. Agora, eu falei antes que as duas partes passavam pelo meio dos animais, né? No caso da aliança que Deus fez com Abraão, só Deus passou pelo meio, representado por aquela tocha de fogo. Abraão não passou pelo meio. O que significa que a aliança que Deus fez com Abraão era uma aliança unilateral e incondicional. Dependia apenas de Deus, não dependia de Abraão. O cumprimento daquela aliança, na qual constavam as promessas de Deus, de que Abraão teria uma grande descendência e que essa descendência herdaria a terra prometida, o cumprimento dessa aliança não dependia de Abraão, porque Abraão não passou pelo meio dos animais. O cumprimento daquela aliança dependia apenas de Deus. E Deus estava invocando sobre si a morte, caso ele não cumprisse a aliança que ele fez com Abraão. E como nós sabemos que é impossível que Deus morra, Abraão poderia ter certeza, é impossível que Deus morra. Então eu tenho plena certeza de que aquilo que Deus me prometeu será cumprido. Eu terei uma grande descendência, e por meio dessa descendência eu vou herdar a terra na qual eu estou peregrinando, a terra de Canaã.
Se nós lêssemos Gênesis 15 ignorando esse conhecimento da cultura ao qual Abraão pertencia, nós leríamos, nós saberíamos que Deus fez uma aliança com Abraão, porque o texto afirma isso, mas nós não entenderíamos todo o peso daquela aliança. Nós ficaríamos sem saber o significado daquela cerimônia. Então é necessário conhecermos a cultura. Se nós queremos entender a Escritura, nós temos que conhecer a cultura a qual pertenciam os homens que Deus usou para escrever a sua palavra. Associado a essa compreensão cultural do mundo bíblico, deve estar o conhecimento de que existe uma diferença básica entre a literatura antiga e a literatura moderna. A literatura antiga, ou melhor, vamos começar pela literatura moderna. A literatura moderna, ela é essencialmente visual. Os escritores, os autores modernos, quando eles estão escrevendo um texto, um artigo, um livro, quando eles estão escrevendo alguma coisa, eles querem que o seu texto seja entendido visualmente. E é por isso então que eles usam sinais gráficos, recursos gráficos no seu texto. Então, quando o autor ele quer enfatizar uma ideia, uma palavra, o que ele pode fazer? Ele pode usar um negrito, por exemplo, né? Ele escreveu uma frase e ele coloca em negrito uma determinada palavra, uma determinada expressão. Quando ele faz isso, o leitor ele está entendendo o texto por meio dos seus olhos, né? Ele vê aquele negrito, ele entende, o autor quer que eu preste atenção nessa ideia. Ele quer que eu preste atenção nessa palavra, nessa expressão. É por isso que ele destacou com um negrito. Ou é por isso que ele colocou essa palavra em itálico. Ou é por isso que ele colocou, que ele sublinhou essa palavra. Ou às vezes o escritor ele não quer dar muita ênfase a uma palavra, ou frase, ou expressão. O que ele faz então? Ele de repente não coloca essa palavra, frase, expressão entre parênteses. O escritor ele quer que aquilo ali esteja no texto, mas ele não quer que se preste muita atenção àquilo ali. Então ele coloca entre parênteses, um comentário parentético. Ou então ele coloca numa nota de rodapé. Ele quer que aquilo apareça no seu texto, mas ele não quer que o leitor se preocupe tanto com aquilo. Então é assim que a literatura moderna funciona. Exatamente porque a literatura moderna ela é feita para ser entendida visualmente. Isso só é possível porque no final da Idade Média, já no início da Renascença, a imprensa foi inventada. E agora, então, no século XX, quando eu falo agora, na verdade, século passado, né? Passados já talvez 70 anos, foi inventado a máquina que tu faz cópias. Né? Tu pode copiar um texto facilmente. E agora, qualquer pessoa tem acesso à impressora. Né? Ele escreve um texto, ele imprime, ou na verdade ele nem precisa imprimir. Né? As pessoas podem acessar o seu texto através da internet. Através do computador, através de um tablet, celular, não importa. É por isso que a literatura moderna ela é essencialmente visual. A literatura antiga ela não era essencialmente visual, exatamente porque era muito difícil espalhar textos no mundo antigo. Porque para você publicar um texto no mundo antigo, você teria que ter copistas, escribas, copiando aquele texto à mão, em rolos, em papiros. Então o texto antigo, ele não era feito para ser entendido visualmente. O texto antigo, ele foi feito para ser entendido auricularmente.
O texto antigo ele foi feito para ser entendido através da audição, onde só havia uma cópia daquele texto na cidade. E havia uma pessoa, então, que leria em público aquele texto para todas as pessoas ouvirem. E então, os escritores, os autores antigos, eles tinham que usar outros recursos para dar ênfase no seu texto. Eles não podiam usar o negrito, itálico, sublinhado ou qualquer coisa parecida. O que eles usavam? Eles usavam vários recursos, dentre eles a repetição de palavras, a repetição de expressões, a repetição de temas, a repetição de ideias, de conceitos. E essa repetição ela pode ser paralela, ela pode ser invertida ou quiástica, que é um tipo de repetição invertida, um tipo específico de repetição invertida. Nós estamos fazendo questão de destacar isso, de destacar a existência de estruturas retóricas no texto bíblico, exatamente porque nós encontramos o Salmo 40, especificamente nos primeiros versos, nos primeiros 10 versos do Salmo 40, nós encontramos uma estrutura retórica, na qual Davi usa a repetição paralela de ideias para enfatizar essas ideias. E as ideias repetidas por Davi no Salmo 40, versos 1 até o 10, elas podem ser resumidas da seguinte forma. A ideia A é a atitude adequada de um crente para com Deus. Essa é a ideia A. A atitude adequada de um crente para com Deus. A ideia B é Deus salva o crente. E a ideia C é a resposta do crente à salvação de Deus. A primeira repetição, a primeira iteração das ideias A, B e C ocorre entre os versos 1 a 3 do Salmo 40. Olha só, a ideia A, a atitude adequada de um crente para com Deus. Eu vou usar a minha tradução, tá? A tradução que eu fiz do Salmo 40. A ideia A, a atitude adequada de um crente para com Deus. Esperançosa e confiantemente esperei por Yahvé. Essa é a primeira parte do versículo 1. Qual é a atitude adequada de um crente para com Deus? Esperar em Deus com confiança e esperança. A ideia B aparece na segunda metade do versículo 1 e do versículo 2. Deus salva o crente. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu grito por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. A ideia B, Deus salva o crente. Ideia C, a resposta do crente à salvação de Deus. Salmo 40, versículo 3. Pôs na minha boca um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão, temerão e confiarão em Yahvé. A resposta do crente à salvação de Deus. A segunda iteração das ideias A, B e C ocorre entre os versos 4 e 5. A ideia A, a atitude de um crente para com Deus. Bem-aventurado, Salmo 40, versículo 4, bem-aventurado o homem que põe em Yahvé a sua confiança e não se volta para os arrogantes nem para aqueles que se diziam na mentira. A ideia B, Deus salva o crente. As primeiras duas metades do versículo 5. Muitos desígnios e maravilhas tu tens realizado para conosco, Yahvé, Deus meu. Ninguém compara-se a ti. A ideia C, resposta do crente à salvação de Deus. A última partezinha do versículo 5. Se quisesse anunciá-los e deles falar, né, os desígnios e maravilhas operados por Deus a favor do seu povo, se eu quisesse anunciá-los e deles falar, numerosos demais seriam para contá-los. A terceira iteração das ideias A, B e C ocorre entre os versos 6 a 10. Ideia A, a atitude adequada de um crente para com Deus. Sacrifícios, é o Salmo 40, versículo 6a, pula metade do 6, 6c e 7 até a primeira metade do 8, tá? A atitude adequada de um crente para com Deus. Sacrifícios e ofertas de manjares não quiseste,
pula aquela partezinha ali, holocaustos e ofertas pelo pecado não requereste, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, deleito-me em fazer a tua vontade. Ideia B, Deus salva o crente. Aquela parte que nós pulamos, o versículo 6, abriste os meus ouvidos. E então a segunda parte do versículo 8, a tua lei está no meu íntimo. E a ideia C, a resposta do crente à salvação de Deus, versículos 9 e 10. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, eis que os meus lábios jamais fechei, Yahvé, tu o sabes. Não ocultei a tua justiça no interior do meu coração, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi o teu amor pactual e a tua verdade da grande congregação. As duas primeiras repetições da ideia A, dos versículos 1a e 4 do Salmo 40, a atitude adequada de um crente para com Deus é confiar em Deus. Né? Esperançosa e confiantemente esperei por Yahvé, e bem-aventurado o homem que põe em Yahvé a sua confiança. E se ele põe em Yahvé a sua confiança, ele não se volta nem para os arrogantes, nem para aqueles que se diziam na mentira. Já a terceira iteração da ideia A, nos versículos 6a, 6c e 7 a 8a, a atitude adequada de um crente para com Deus é a obediência prioritária aos mandamentos mais importantes da lei de Deus. Sacrifícios e ofertas de manjares não quiseste. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requereste. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, deleito-me em fazer a tua vontade. Há algumas semanas nós fizemos uma pregação intitulada Obedeça a Escritura estando preso no atoleiro de lama ou firme sobre a rocha. E nessa pregação, nós demonstramos que a lei de Deus possui mandamentos prioritários. Mandamentos que devem ser obedecidos primeiro. E naquela pregação nós afirmamos o seguinte: antes de apresentar a Deus sacrifícios, ofertas e holocaustos, antes de fazer isso, obedeça aos mandamentos da lei de Deus que tem prioridade sobre esses sacrifícios, ofertas e holocaustos. E para entender essa afirmação, é necessário que você compreenda o seguinte: os sacrifícios, ofertas e holocaustos previstos e ordenados por Deus na sua lei, de modo geral, eles lidavam com o problema do pecado. Ou seja, eles eram necessários quando? Eles eram necessários quando alguém pecava. E o que é o pecado? O pecado é a desobediência à lei de Deus. Então, esses sacrifícios, holocaustos e ofertas, eles eram necessários quando alguém desobedecia à lei de Deus. Isso significa que quanto mais fiel Davi fosse na obediência aos mandamentos que têm prioridade sobre sacrifícios, ofertas e holocaustos, menores e menos frequentes seriam os seus pecados. E, consequentemente, com menor frequência, Davi precisaria recorrer a sacrifícios, ofertas e holocaustos. Considere agora qual deve ser a preferência de Deus com respeito a você. Será que Deus prefere que você frequentemente obedeça ao mandamento pelo qual Ele ordena que você se arrependa dos teus pecados e confesse esses pecados a Ele? Ou será que Ele prefere que você obedeça aos mandamentos que têm prioridade sobre os mandamentos que te ordenam um arrependimento e a confissão de pecados? De modo que você não precise se arrepender tanto e confessar tanto. O que será que Deus prefere? É óbvio que Deus se agrada de você sempre que você se arrepende dos pecados cometidos, sempre que você confessa os pecados que cometeu a Deus, que cometeu, né? Mas Deus se agradaria ainda mais se você não precisasse se arrepender.
Deus se agradaria ainda mais se você não precisasse confessar pecado nenhum. Deus se agradaria muito mais se, em vez de dar preferência ao mandamento que te ordena o arrependimento e a confissão de pecados, você desse preferência aos mandamentos mais importantes do que esses. Para que, não tendo cometido pecado algum, ou tendo cometido menos pecados, você precise se arrepender menos. Essa é a preferência de Deus. Ainda que Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz, tenha posto um fim aos sacrifícios, ofertas, holocaustos ordenados na lei, o princípio estabelecido por Davi aqui no Salmo 40 permanece válido. Quanto mais obediente você for aos mandamentos que têm prioridade sobre o arrependimento e a confissão de pecados, com menor frequência você precisará se arrepender de pecados e confessá-los a Deus. Então, assim como através de Samuel Deus afirmou a Saul que obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios, Deus afirma a você que obedecer à lei dele é melhor do que arrepender-se e confessar pecados. Portanto, obedeça primeiro aos mandamentos mais importantes da lei de Deus, e então obedeça aos mandamentos menores da lei de Deus. Não seja como os escribas e fariseus contemporâneos de Jesus. Eles coavam mosquito e engoliam camelo. Eles se preocupavam, a prioridade deles estava naqueles mandamentos de Deus menos importantes. Eles estavam coando mosquito. Mas eles engoliam camelos, né? Qual é o objetivo de alguém coar mosquito? A pessoa não quer engolir aquele mosquito. Ela quer filtrar aquele líquido, aquela bebida, de qualquer mosquito. Mas qual é a validade de você coar mosquito e engolir camelo? E Jesus gosta de usar esses exemplos esdrúxulos, né? Outra vez Jesus disse que era mais fácil era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que alguém que confia nas riquezas entrar no reino de Deus. Quer dizer, é um exemplo esdrúxulo, a gente pode dizer, né? Onde já se viu um camelo, que é um animal grande, passar pelo fundo de uma agulha. Alguns tentam dizer, não, o que acontecia é que lá em Jerusalém havia uma pequena porta chamada agulha, na qual os camelos tinham que se abaixar e rastejar no chão para entrar dentro de Jerusalém. Isso não faz nenhum sentido, né? Se fosse isso, se realmente existisse algo assim, os judeus seriam muito burros, né? Onde já se viu tu colocar uma porta para camelo onde o bicho tem que se arrastar pelo chão? Não. Se haveria de entrar algum camelo na cidade de Jerusalém, entraria pelas portas onde as pessoas e qualquer outro animal entraria de forma tranquila. Não, Jesus ali realmente estava usando um exemplo esdrúxulo. Sim. Isso, exatamente isso. Exatamente. E o que Jesus diz é o seguinte, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que alguém que confia nas riquezas ser salvo. E aqui Jesus também usa o camelo, né? Em Mateus 23, 24. Quando ele critica os escribas e fariseus. Eles estavam muito preocupados com aqueles mandamentos da lei de Deus que eram menos importantes. Né? Olha só o que Jesus fala para eles. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão dízimo do hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Eles estavam muito preocupados em dar o dízimo. E as pessoas devem estar preocupadas em dar o dízimo.
Mas o problema é que eles estavam preocupados em dar o dízimo de tudo, mas eles não estavam preocupados em obedecer aquilo que é mais importante do que o dízimo, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus diz: olha, vocês deveriam fazer essas coisas, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. Ou seja, vocês devem primeiro se preocupar em obedecer aquilo que é mais importante da lei. E então, se preocupa em obedecer aquilo que é menos importante na lei. Resumindo, as duas primeiras iterações da ideia A, no Salmo 40, nessas duas iterações, repetições, a atitude adequada de um crente para com Deus é confiar em Deus. Na terceira repetição dessa ideia, a atitude adequada de um crente para com Deus é obedecer prioritariamente aos mandamentos mais importantes da lei de Deus. Obviamente, sem omitir os menos importantes, mas a prioridade deve pertencer aos mandamentos que de fato são prioritários. Ideia B agora. Nas duas primeiras iterações, repetições da ideia B, nos quais nós observamos Deus salvando o crente, a salvação efetuada por Deus diz respeito às condições externas, físicas e temporais do crente. Né? Ele inclinou-se para mim, ouviu meu grito por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E também muitos desígnios e maravilhas tu tens operado para conosco, que é Deus meu, ninguém se compara a ti. Essas são as duas primeiras repetições da ideia B. Na terceira repetição da ideia B, a ação salvífica de Deus diz respeito à condição interna, espiritual e eterna do crente. Nas primeiras duas vezes, a salvação diz respeito às condições externas, físicas e temporais do crente. Na terceira repetição da ideia B, a salvação diz respeito à condição interna, espiritual e eterna do crente. Abriste os meus ouvidos, que é a metade do versículo 6. E a metade do versículo 8, a parte final. A tua lei está dentro do meu coração, a tua lei está no meu íntimo. Davi nem sempre foi um crente. Pois como os demais descendentes de Adão, Davi nasceu escravizado ao pecado. Davi nasceu escravizado ao diabo. Porque se era verdade que os judeus, no tempo de Jesus, lá em João 8, eram escravos do pecado e filhos do diabo, também era verdade que Davi nasceu nessa realidade. Escravo ao pecado, escravizado ao pecado, filho do diabo, escravizado ao próprio diabo. Ou seja, Davi tinha os seus ouvidos fechados para a lei de Deus. Na sua condição de pecador rebelde contra Deus, Davi não tinha condições de ouvir e obedecer à lei de Deus, e ele tampouco desejava ouvir e obedecer à lei de Deus. Davi, no entanto, foi alvo da graça salvadora de Deus, pois o Espírito Santo abriu os seus ouvidos para que ele ouvisse, para que ele entendesse, para que ele amasse a lei de Deus. E o Espírito Santo escreveu essa mesma lei no seu coração e mente, de modo que ele pode dizer: abriste os meus ouvidos e a tua lei está no meu íntimo. Então aquele Davi, outrora pecador e rebelde, que não podia e nem queria ouvir e obedecer à lei de Deus, agora ele tem prazer na lei de Deus e alegria a obedecê-la. E sendo você um crente em Jesus, você é igual Davi aqui. Os teus ouvidos foram abertos e a lei de Deus foi escrita no teu coração, porque exatamente essas as promessas que Deus fez na nova aliança.
Deus promete na nova aliança escrever a sua lei no coração e na mente daqueles que pertencem a essa aliança, naqueles que foram inseridos, na mente do coração daqueles que foram inseridos nessa nova aliança. Em Ezequiel, na passagem paralela, em que Deus promete a nova aliança lá em Jeremias, Deus promete renovar o coração dessas pessoas. Deus promete trocar o coração dessas pessoas, o coração de pedra vai ser trocado por um coração de carne. Deus promete dar a essas pessoas o seu espírito. Tudo para quê? Tudo para que elas obedeçam à lei de Deus. Para que elas guardem os mandamentos de Deus. Para que elas obedeçam tudo aquilo que Deus ordena na sua palavra. Então, sendo você um crente em Jesus, você é como Davi aqui no Salmo 40. Porque todo crente em Jesus, todo crente verdadeiro, nele foi cumprido, ou foram cumpridas, as promessas da nova aliança. Numa pregação que fizemos há algumas semanas, intitulada "Não esteja entre aqueles que são a causa do nome de Deus ser blasfemado", nós afirmamos que é natural que aquele que foi feito participante da nova aliança não apenas obedeça à lei de Deus, mas de fato seja como Davi aqui. Tenha prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. Por quê? Por que é natural isso? Porque os seus ouvidos foram abertos. A lei de Deus está no seu íntimo. O Espírito Santo foi dado para isso. Para que essa pessoa, que antes não podia e não queria ouvir a palavra de Deus, e muito menos queria obedecer a palavra de Deus, agora tenha prazer na lei de Deus e alegria a obedecê-la. Se você não pode confessar com Davi aqui, sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la, das duas uma. Ou a fé que você afirma ter em Jesus é falsa, ou então a fé que você tem em Jesus é verdadeira, mas você tem a necessidade de reeducar-se para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. No caso da tua fé em Jesus ser verdadeira, é necessário que você se reeduque para sentir prazer e alegria, sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. E você, então, tirou a sorte grande, porque há algumas semanas nós fizemos uma série de pregações exatamente com esse tema. Reeduque-se para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. E uma outra série de pregações que nós fizemos também, tendo como pano de fundo o Salmo 40, é: ame a Deus e ao próximo, estando preso num atoleiro de lama ou firme sobre a rocha. No caso da tua fé em Jesus ser falsa, confesse a Deus a falsidade da tua fé. Confesse a Deus os teus pecados com arrependimento genuíno e coloque em Jesus toda a tua esperança de salvação. E aproveite então para também reeducar-se, para sentir prazer na lei de Deus, ouvindo aquelas duas séries que acabamos de mencionar, séries de pregações que acabamos de mencionar. Resumindo este ponto, nas duas primeiras iterações da ideia B, nos quais Deus salva o crente, a salvação diz respeito às condições externas, físicas e temporais do crente. Já na terceira iteração da ideia B, a salvação de Deus diz respeito à condição interna, espiritual e eterna do crente. E agora sim nós chegamos onde deve ser o foco, de fato, da nossa pregação aqui. Nas três iterações da ideia C, nos versículos 3, 5c e 9 a 10, nos quais nós temos a resposta do crente à salvação de Deus, o crente, a resposta do crente, o que é? São palavras que ele pronuncia. Ele fala e ele testemunha publicamente de modo a conduzir outros a confiar e crer em Deus. Né? Salmo 40, versículo 3.
pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão em Yahvé. Salmo 40, versículo 5c. Se eu quisesse anunciá-los e deles falar, ele se refere aqui aos desígnios e maravilhas operados por Deus. Se quisesse anunciá-los e deles falar, numerosos demais seriam para contá-los. De novo, ele está testemunhando publicamente acerca dos desígnios e maravilhas operados por Deus. E então, versículos 9 e 10, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Eis que os meus lábios jamais fechei, Yahvé, tu o sabes. Não ocultei a tua justiça no interior do meu coração, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi o teu amor pactual e a tua verdade da grande congregação. Na primeira repetição da ideia C, no versículo 3, as palavras proferidas pelo crente, o crente aqui no caso Davi, formam um cântico de louvor a Deus, que sendo entoado publicamente, conduz outras pessoas a verem, a temerem e a confiarem em Deus. Na segunda iteração da ideia C, no versículo 5c, o crente, no caso Davi, testemunha publicamente acerca dos desígnios e maravilhas que Deus operou e continua operando a favor do seu povo. E na terceira iteração da ideia C, nos versículos 9 e 10, o crente anuncia à grande congregação a justiça, a fidelidade, a salvação, o amor pactual e a verdade de Deus. Todo esse nosso esforço para explicitar a estrutura retórica aqui do Salmo 40, versículos 1 a 10, serve a este propósito. Todo esse nosso esforço serve ao propósito de demonstrar ser natural que quem recebeu a salvação de Deus mediante a fé em Jesus, essa pessoa é natural que ela pregue publicamente a qualquer tempo e em todas as circunstâncias. É natural que ela pregue publicamente a Escritura a qualquer tempo e em todas as circunstâncias. Assim como em pregações passadas, nós demonstramos ser natural que quem recebeu a salvação de Deus, mediante a fé em Jesus, sinta prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la, agora nós demonstramos ser natural que aquele que foi salvo por Deus pregue a Escritura publicamente a qualquer tempo e em todas as circunstâncias. Essa é a resposta natural do crente à salvação de Deus. Nas 3 repetições aqui. Davi confia em Deus. Deus salva Davi. Davi prega publicamente através de um cântico. O crente confia em Deus. Deus opera maravilhas e desígnios a favor desse crente. Esse crente, então, agora testifica acerca dessas maravilhas e desígnios de Deus. Davi estava perdido, eterna e espiritualmente, os seus ouvidos estavam fechados para a lei de Deus. Deus abriu os seus ouvidos e escreveu a lei de Deus no seu coração. Qual é a resposta de Davi? Versículos 9 e 10. Ele prega acerca de Deus e acerca da bondade de Deus, da fidelidade, da salvação de Deus, da benignidade, do amor pactual, da verdade de Deus. Ele prega acerca disso para a grande congregação. Por que é natural que quem foi salvo por Deus mediante a fé em Jesus pregue a Escritura publicamente? Por que isso é natural? Por que esse é o comportamento esperado e natural de quem foi salvo por Deus? Pela mesma razão, é natural pela mesma razão que aquele que foi salvo por Deus mediante a fé em Jesus sinta prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. A mesma razão que leva o crente que foi salvo a ter prazer na lei de Deus, alegria ao obedecê-la, é a mesma razão também que leva esse crente a pregar a Escritura publicamente. A gente pode perceber isso se voltarmos a
analisar aquela realidade espiritual de Davi, né? Como todo pecador rebelde a Deus, ele tinha os seus ouvidos fechados para a lei de Deus. Mas uma vez que Deus abriu os seus ouvidos para a sua lei e escreveu a sua lei no seu coração e mente, Davi passou a crer na Escritura e, consequentemente, ele passou a obedecê-la. E a evidência de que Davi creu na Escritura é encontrada no versículo 7. Quando ele diz: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. E então, ele tendo crido na Escritura, ele obedece à Escritura. Versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quando Davi fala aqui do rolo do livro, no versículo 7, ele está se referindo ao Pentateuco, a Torá, que em hebraico é uma palavra que se refere à lei de Deus, né? Ele se refere aos 5 primeiros livros da Escritura: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Davi diz que no rolo do livro estava escrito a respeito dele. Davi diz: Deus escreveu a meu respeito no rolo do livro. Deus está falando acerca de mim no rolo do livro. O que Davi quer dizer com isso? Bom, Davi quer dizer que ao ler a Escritura, à medida em que ele estava lendo a Escritura, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, à medida em que ele estava lendo, ele percebeu que ele fazia parte daquela descendência que Deus havia prometido a Abraão. Né, que nós tratamos lá no início da pregação. Davi percebeu: eu faço parte dessa descendência. E sendo que Davi faz parte da descendência de Abraão, ele é herdeiro da terra que Deus prometeu a Abraão. Ele é herdeiro da terra de Canaã. Agora, o que fazer parte da descendência de Abraão e ser herdeiro da terra que Deus prometeu a Abraão, o que isso tem a ver com obedecer a Escritura? Na verdade, isso tem tudo a ver. Essas duas ideias, essas duas coisas, têm tudo a ver com obedecer a Escritura, se você considerar o seguinte: Deus escolheu Abraão para que Abraão ordenasse que a sua descendência obedecesse a Deus. Isso nós descobrimos quando Deus aparece a Abraão, uma teofania. 3 homens aparecem a Abraão, e o contexto nos deixa claro que aqueles 3 homens, um deles é Deus, e os outros 2 homens são anjos de Deus. Eles chegam a Abraão, eles fazem uma refeição com Abraão, eles repetem a Abraão aquilo que Deus já havia prometido por meio de aliança. Eles dizem: olha, Abraão, dentro de 1 ano, a tua esposa vai ter um filho. Então, eles se despedem de Abraão e eles começam a caminhar em direção a Sodoma e Gomorra. E Abraão está acompanhando eles. E então Moisés escreve um diálogo que Deus teve entre si, ou um monólogo, a gente poderia dizer, onde Deus diz o seguinte: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Davi está lendo a Escritura e ele se percebe como um desses descendentes de Abraão. Ele se percebe como fazendo parte da descendência de Abraão. E ele percebe: opa, no rolo do livro está escrito a meu respeito, né? Porque Deus diz que ele escolheu Abraão para que Abraão ordene que a sua descendência obedeça. Eu faço parte dessa descendência. Então, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Eu devo
fazendo eu parte da descendência de Abraão, eu devo obedecer à Escritura, eu devo obedecer à lei de Deus. Mas mais do que isso, a descendência de Abraão permaneceria na terra que eles herdaram. Deus certamente cumpriria a aliança que ele fez com Abraão. Porque, como nós afirmamos no início, aquela aliança foi unilateral e incondicional. Apenas Deus passou pelo meio daqueles animais. Então, aquela aliança certamente seria cumprida. Mas Deus contaria como verdadeira descendência de Abraão apenas aqueles que fossem fiéis à aliança do Sinai. A aliança que Deus fez com Abraão não dependia da fidelidade de Abraão e de ninguém mais além da fidelidade de Deus. Mas a descendência da aliança do Sinai, sim, dependia da obediência. E todos aqueles que saíram do Egito e foram feitos participantes com Deus da aliança do Sinai, todos eles eram descendentes de Abraão. Mas ali Deus, como a gente pode dizer, Deus, ele se reservou o direito de determinar: esse aqui é descendente físico de Abraão, mas eu não vou contar ele como um descendente espiritual de Abraão. Aquele lá é descendente físico de Abraão também, mas eu não vou contar ele como descendente espiritual. Aquele outro lá não é descendente físico de Abraão, mas eu vou contá-lo como descendente espiritual de Abraão, que é o caso de Rabi. É o caso de Ruth também. Né? Tem um salmo muito interessante que fala acerca daqueles que nasceram em Sião. E naquele salmo, quem compôs aquele salmo diz que será dito de homens que não tem nada a ver com Israel, que não são descendentes de Abraão. Deus dirá: aquele homem pertence a Sião, aquele homem nasceu em Sião. Então, desde o início, Deus faz uma diferença entre descendência física de Abraão e descendência espiritual de Abraão. E então, por exemplo, em Deuteronômio 28, eu vou ler para vocês aqui rapidinho. Em Deuteronômio 28, Deus, primeiro, ele trata das bênçãos da aliança do Sinai, e então ele trata das maldições da aliança do Sinai. E em certa altura ele diz o seguinte: se vocês não tiverem cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei escritas neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus, o Senhor terá prazer em destruir e fazê-los perecer. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os espalhará entre os povos, de uma até outra extremidade da terra. Ali vocês servirão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus pais conheceram. Nem ainda entre as nações vocês terão descanso, nem entre essas nações entre as quais eu vou espalhar vocês terão descanso, nem a planta de seus pés terá repouso, pois ali o Senhor dará a vocês um coração que treme, olhos cansados e uma alma cansada que desfalece. A vida de vocês estará suspensa como por um fio diante de vocês. Terão pavor de noite e de dia não terão certeza de que irão sobreviver. O Senhor fará com que vocês voltem ao Egito em navios, pelo caminho que eu lhes disse, nunca mais vocês o verão. Ali vocês serão oferecidos para venda como escravos e escravas aos seus inimigos, mas não haverá quem queira comprá-los. Então, Deus somente contaria como descendência verdadeira e espiritual de Abraão aqueles que fossem fiéis e não violassem a aliança do Sinai. Então, quando Davi está lendo no rodo do livro acerca dessas coisas, Davi entendeu ser responsabilidade sua obedecer à Escritura, tendo em vista as alianças que Deus firmou com o seu povo. Ele é descendente de Abraão, e Deus disse: eu determinei que Abraão ordene que os seus filhos me obedeçam.
isso em Gênesis. Em Deuteronômio, Davi está lendo que aqueles descendentes de Abraão que não forem fiéis a Deus, que não forem fiéis à aliança, que não obedecerem a Deus, Deus os fará perecer da terra, Deus os expulsará da terra. Então Davi está lendo e ele vê, eu sou descendente de Abraão e eu sou o herdeiro da terra. Se eu quero realmente permanecer aqui na terra em que Deus abençoou, é minha responsabilidade obedecer à Escritura, é minha responsabilidade obedecer à lei de Deus. Mas além disso, Davi não era meramente um dos descendentes de Abraão. Davi não era um mero descendente de Abraão. Deus ungiu Davi como rei sobre os descendentes de Abraão, como rei sobre o seu povo. E uma das responsabilidades que Deus pôs sobre o rei é que aquele rei deveria ler diariamente a lei de Deus, a Torá, o Pentateuco, o rolo do livro, para que ele soubesse, para que ele aprendesse a fazer a justiça ordenada por Deus na sua lei e para que ele servisse de exemplo para o restante dos descendentes de Abraão. Exemplo de obediência. Então, quando Davi expressa que no rolo do livro está escrito a meu respeito, e logo depois se apresenta para obedecer a Deus, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quando ele expressa isso, ele está dizendo o seguinte, olha, ele reconhece que na Escritura estava ordenado que ele obedecesse a Deus. Para que ele aprendesse por meio da leitura e estudo da Escritura a fazer a justiça ordenada na lei de Deus e servisse de exemplo de obediência ao povo. Essa mesma fé na Escritura que levou Davi a obedecê-la, também conduziu Davi a pregá-la publicamente. A mesma fé que leva Davi a obedecer a Escritura, a mesma fé que ele tem na Escritura, de que a Escritura ordene que ele a obedeça, é a mesma fé que conduz ele a pregar a mesma Escritura. E nós já vimos aqui, né, as 3 iterações da ideia C, versículos 3, 5c e 9 e 10. Nessas 3 iterações, Davi não proclama as suas próprias palavras. Davi não testifica acerca das suas ideias pessoais acerca de Deus. Não. As palavras do cântico de louvor no versículo 3 não são as palavras de Davi. São as palavras que o próprio Deus colocou nos lábios de Davi. Deus pôs um novo cântico na minha boca. Não foi Davi que compôs esse cântico. Não, foi Deus que pôs esse novo cântico. O testemunho proferido por Davi no versículo 5c dá conta não acerca do que Davi pensa sobre Deus. Ele não trata dos pensamentos que ele tem sobre Deus, não. Ele trata dos desígnios e maravilhas de Deus, que Deus revelou na sua palavra e está cumprindo ao seu povo. E a pregação que ele faz nos versículos 9 e 10 não diz respeito à sua própria história. Davi não está pregando a sua própria história, Davi não está pregando as suas próprias lutas, Davi não está pregando as suas próprias vitórias. Não. Davi está pregando a justiça, a fidelidade, a salvação, o amor pactual e a verdade de Deus. Davi não pregava a si próprio, nem as suas palavras e ideias. Não, Davi pregava as palavras de Deus. Davi pregava a palavra de Deus. Davi pregava a Escritura. E note também a natureza pública das palavras proferidas por Davi. Nas iterações da ideia, nas 3 iterações da ideia C. Né? O cântico que ele canta publicamente esse cântico, de modo que muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Os desígnios e maravilhas que ele anuncia, ele não anuncia de si para si, né? Não faz nenhum sentido alguém anunciar algo para si mesmo. Não, ele está anunciando para pessoas que estão ouvindo. E nos versículos 9 e 10, fica bem claro
que é público, a pregação, porque ele menciona a grande congregação, a grande assembleia, né? Ele proclama as boas novas de justiça na grande congregação, ele não oculta a justiça de Deus no interior do seu coração, ele proclama a fidelidade à salvação de Deus, ele proclama o amor pactual e a verdade de Deus na grande congregação. Na próxima mensagem, nós daremos um tratamento mais adequado aos versos 9 e 10. Tá? E um tratamento mais adequado a esses atributos divinos que Davi ressalta nos versículos 9 e 10 e que formam o cerne da sua pregação. Para os propósitos dessa pregação, é necessário que você apenas entenda o seguinte, ou é necessário que você entenda apenas o seguinte: assim como é natural que quem recebeu a salvação de Deus mediante a fé em Jesus sinta prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la, assim também é natural que quem recebeu a salvação de Deus mediante a fé em Jesus pregue a Escritura publicamente a qualquer tempo e em todas as circunstâncias. Assim como Davi creu na Escritura, de modo a descartar todas as desculpas para não pregá-la publicamente a qualquer tempo e a todas as circunstâncias, assim você também deve fazer. Porque note aqui nos versículos 9 e 10, isso eu ia deixar para a próxima pregação, mas nós podemos ressaltar isso agora. Note aqui nos versículos 9 e 10 que Davi, ele fala, né? Eis que não retive os meus lábios. Quer dizer, ele fala de uma possibilidade de que ele pudesse ter retido os seus lábios, né? Versículo 10: não escondi a tua justiça dentro do meu coração, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Quer dizer, 3 expressões claras aqui que mostram que Davi até poderia ter colocado alguma desculpa, ter dado alguma desculpa para não pregar a Escritura. Ele poderia ter retido os seus lábios. Ele poderia ter escondido a justiça de Deus no seu coração. Ele poderia ter escondido da grande congregação a benignidade e a verdade de Deus. Mas ele não fez isso. Por que ele não fez isso? Por que ele não apresentou desculpas pelas quais ele tentasse justificar não pregar a Escritura publicamente? Por que ele não fez isso? Ele não fez isso exatamente porque ele creu na Escritura de modo a descartar qualquer desculpa que ele poderia ter para não pregar a Escritura publicamente. Na introdução dessa mensagem, nós prometemos refutar todas as desculpas que você poderia apresentar para não pregar publicamente a Escritura. E certamente são muitas as desculpas que alguém poderia apresentar. Talvez você não queira pregar publicamente a Escritura por ter vergonha de se identificar com Jesus. Essa é uma desculpa muito usada pelos crentes. A pessoa tem vergonha de se identificar com Jesus, então ela não prega a Escritura publicamente. Ou talvez você não queira pregar publicamente a Escritura por saber que terá perdas se assim o fizer. E essas perdas aqui incluem perda de amizades, perda de relacionamentos, perda de lucro ou vantagens, ou até mesmo a perda da oportunidade de cometer certos pecados em companhia das pessoas para quem você deveria pregar a Escritura. Você pensa, não, eu não posso ser tão hipócrita assim. Eu não posso pregar para aquela pessoa e então continuar cometendo os mesmos pecados em companhia dela. Então eu não serei tão hipócrita assim. Eu serei hipócrita, mas não tanto. Eu não vou pregar a Escritura para continuar cometendo os mesmos pecados. Seria impossível listar e refutar individualmente
todas as desculpas possíveis que você ou qualquer outro crente poderia apresentar para não pregar publicamente a Escritura. Seria impossível fazer isso. Felizmente, não é preciso fazer isso. Não é preciso listar todas as desculpas possíveis e refutá-las, cada uma delas individualmente. Não, um único argumento é suficiente para refutar qualquer desculpa que qualquer crente poderia apresentar. E a conclusão desse argumento pode ser expresso da seguinte forma: todas as tuas desculpas não passam de uma fachada que você criou para disfarçar a tua incredulidade em Jesus e na Escritura. Todas as tuas desculpas são uma fachada que você criou para disfarçar a tua incredulidade em Jesus e na Escritura. O argumento que chega a essa conclusão é o seguinte: se você se recusa a pregar publicamente a Escritura, você realmente não crê que as pessoas do teu convívio são pecadoras, que estão debaixo da justa ira e condenação de Deus. Se você se recusa a pregar publicamente a Escritura, você realmente não crê que as pessoas do teu convívio são pecadoras. E que por serem pecadoras, estão debaixo da ira e do juízo de Deus. Se você cresce, você pregaria. Mas você não crê. Você não crê que elas são pecadoras. E você não crê que pelos pecados delas, elas serão condenadas por Deus. Você não crê. Se você cresce, você pregaria. Se você vê uma pessoa se afogando, o que você deve fazer? Digamos que você saiba, né? E além de saber nadar, você sabe como salvar alguém que está se afogando, tá? Você sabe nadar, você sabe como salvar alguém que está se afogando, e você vê uma pessoa se afogando. O que você faz? Você salva aquela pessoa. Mas e se você se recusar a salvar aquela pessoa? Se você se recusar a salvar aquela pessoa, é porque você realmente não crê que aquela pessoa está correndo risco de vida, ou risco de morte, ou está em perigo. Você não crê que ela está em perigo. Se você cresce que ela estivesse em perigo, você a salvaria. Mas você não crê que ela está em perigo. Por isso você não a salva. Da mesma forma, se você se recusa a pregar publicamente a Escritura, você realmente não crê que as pessoas do teu convívio são pecadores que estão debaixo da ira de Deus, debaixo da condenação de Deus. Porque das duas possibilidades a seguir, ao menos uma delas você esposa. Ou você crê que as pessoas do teu convívio não são pecadores merecedores da ira de Deus. Você não crê que as pessoas que estão ao teu redor merecem a ira de Deus pelos seus pecados. Ou você duvida que Deus realmente irá julgá-las. Você duvida que realmente Deus determinou um dia no qual Ele, através de Jesus, julgará vivos e mortos, grandes e pequenos. E que o veredito que Ele dará para as pessoas que permanecerem rebeldes contra Ele será o veredito de condenação eterna. Você não crê? Se você cresce, você pregaria. E talvez você fique pensando, não, mas eu creio. Tiago diria, demonstra a tua fé através das suas obras. Né? Se você crê
que as pessoas são pecadoras e estão debaixo do juízo de Deus, da condenação de Deus, e que há um dia em que Deus julgará essas pessoas, se você crê isso, demonstre essa tua fé por meio das suas obras. Vá até elas e pregue a elas. Pregue a elas a Escritura. Mas se você não prega, é porque você não crê. Você diz que crê, mas você de fato não crê. Porque uma coisa é aquilo que você diz para Deus e para os outros, para os teus irmãos em Cristo, né? Existe uma grande diferença entre aquilo que você diz para Deus e aquilo que você realmente crê. Por exemplo, as pessoas gostam de postar nas redes sociais: Deus é bom o tempo todo. Mas essas mesmas pessoas que afirmam Deus é bom o tempo todo, se recusam a ver a bondade de Deus quando Deus ordena a tragédia sobre a vida delas. Deus ordena a tragédia sobre a vida delas, e elas dizem: quer saber, eu não vou mais cultuar a Deus publicamente. Eu não vou mais cultuar a Deus publicamente. Você percebe a diferença entre as palavras que essa pessoa diz a Deus? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. E você percebe como essas palavras não demonstram o que essa pessoa realmente crê? Ela afirma que Deus é bom o tempo todo. Mas ela se recusa a ver a bondade de Deus na tragédia que Deus ordenou sobre a sua vida. Esse é o tipo de pessoa, o tipo de crente que Tiago critica na sua epístola. Crentes que falam muito, que têm muita lábia, mas que não demonstram através de ações práticas e concretas aquilo que elas falam. Elas dizem Deus é bom o tempo todo Deus é bom, mas quando a tragédia acontece, elas cospem na cara de Deus e rejeitam a Deus. Da mesma forma, o crente confessa: não, todos são pecadores e há um dia em que Deus vai julgar todas as pessoas, grandes e pequenos, vivos e mortos. Mas é um discurso da boca para fora. Porque ela poderia fazer algo para salvar as pessoas do seu convívio, mas ela não faz nada. Ela não prega. Essa recusa em pregar demonstra que, apesar das palavras desse crente, ela realmente não crê que as pessoas do seu convívio são pecadoras e estão debaixo da condenação de Deus, da justa condenação de Deus. Você demonstra crer que as pessoas do teu convívio não precisam ser salvas. E se você age e pensa desse modo, o que de fato você está confessando é que nem mesmo você precisava ser salvo. Porque se os outros não precisam ser salvos, se eles não precisam ouvir a mensagem que traz salvação, então nem eu preciso, né? A pessoa que se recusa a pregar a Escritura publicamente, no fundo ela está confessando que ela pensa: eu não precisava de salvação. Eu não precisava que Jesus morresse por mim. É isso que ela está confessando. É assim que Deus a está vendo. É assim que Deus a enxerga.
E sendo esta a tua confissão, né? Se você, ao se recusar a pregar aos outros, confessa que nem mesmo você precisava de salvação, sendo essa a tua confissão, segue-se que a tua fé em Jesus é menos do que legítima, né? A tua fé em Jesus é completamente falsa. Porque como a tua fé em Jesus poderia ser verdadeira se você nem mesmo reconhece precisar daquela salvação? Como a tua fé em Jesus poderia ser verdadeira se, ao não reconhecer os pecados das pessoas que estão ao teu redor, pelas quais eles serão condenados, você também não reconhece os teus próprios pecados, né? Porque quando você deixa de reconhecer os pecados dos outros, reconhecendo que os pecados deles os coloca debaixo da condenação de Deus, você também deixa de reconhecer os teus próprios pecados, né? Porque os teus pecados são iguais aos pecados dos outros. E se eles não precisam de perdão dos seus pecados, por que você precisaria? Estão refutadas todas as suas desculpas para não pregar publicamente a Escritura, né? Porque qualquer desculpa que você pudesse interpor ao mandamento de Deus, qualquer desculpa seria simplesmente uma tentativa de disfarçar a tua incredulidade em Jesus e na Escritura. E se você continuar apresentando desculpas, talvez até este momento você não estivesse ciente de que as desculpas que você apresenta são um disfarce, é uma fachada que você criou para disfarçar a tua incredulidade. Talvez até este momento você não estivesse ciente disso, mas a partir de agora você está ciente. A partir de agora você sabe que estão refutadas todas as suas desculpas. E se apesar disso você continuar levantando outras desculpas, apresentando outras desculpas, se você continuar fazendo isso, cada nova desculpa que você apresenta não passa de uma confissão de que você realmente não crê em Jesus. Porque até então poderia ser simplesmente o seguinte: não, a minha fé em Jesus é verdadeira, mas a minha fé em Jesus está mal informada. A minha fé em Jesus é verdadeira, mas ela está mal informada. Ela não foi informada de forma correta. Eu não usei a Escritura para informar a minha fé em Jesus. Este poderia ser o caso, né? Você não tinha ciência de que as desculpas que você tinha eram uma simples fachada para a tua incredulidade. Então a tua fé estava mal informada. Mas a partir deste momento, se você continuar a colocar desculpas, a partir deste momento você não pode mais argumentar que a tua fé em Jesus era verdadeira, mas mal informada. A partir deste momento, você terá que reconhecer que a tua fé em Jesus é falsa. Caberá a você verificar se as desculpas que você até o momento tem apresentado para não pregar a Escritura publicamente, caberá a você determinar se essas desculpas resultam de uma fé mal informada ou de uma fé falsa. Se você verificar que essas desculpas resultam de uma fé mal informada, confesse a Deus o pecado de permitir que a tua fé fosse mal informada, porque isso é um pecado. Né? Quando a Escritura ordena para os crentes: não erreis, não vos deixem enganar, Deus está ordenando, Deus está afirmando que, na verdade, o deixar-se enganar é um pecado.
Normalmente nós não pensamos assim. Nós pensamos que a vítima do engano é apenas uma vítima do engano. Mas Deus não considera a pessoa enganada uma vítima das circunstâncias. Deus considera a pessoa enganada culpada do engano. Ela é culpada do engano. A pessoa que está enganando é culpada de estar perpetrando o engano. Mas a pessoa que foi enganada é culpada de ter se deixado enganar. Se ela levasse a sério a palavra de Deus, ela não seria enganada. É mais ou menos como o desenho do Pica-Pau. Aquela versão antiga do desenho do Pica-Pau. Tem um episódio que eu gosto muito, em que há um narrador na história, e o narrador é um agente de polícia. Ele constantemente repete a seguinte frase: se o Pica-Pau tivesse avisado a polícia, isso nunca teria acontecido. Se o crente desse atenção à Escritura, se ele desse a devida atenção à Escritura, ele jamais seria enganado. Mas ele não dá a devida atenção à Escritura, por isso mesmo ele é enganado. Por isso mesmo ele permite que a sua fé seja mal informada. Então, se você verificar que as desculpas que você coloca para não pregar a Escritura resultam de uma fé mal informada, confesse a Deus o pecado de ter permitido que a tua fé fosse mal informada. E então passe a informar a tua fé pela Escritura. Para que você creia na Escritura de modo a descartar todas as desculpas para não pregá-la publicamente a qualquer tempo e em todas as circunstâncias. E se você verificar que essas desculpas resultam de uma fé falsa, confesse a Deus a falsidade da tua fé, renove a tua confiança em Deus, em Jesus Cristo e na Escritura, e então não cometa o erro de informar mal esta tua fé renovada. Assegure-se de informar a tua fé pela Escritura, para que você também creia na Escritura de modo a descartar todas as desculpas para não pregá-la publicamente a qualquer tempo e em todas as circunstâncias. Ao crer na Escritura deste modo, você compreenderá que não existe tempo impróprio ou circunstâncias inadequadas para pregar a Escritura. Não existe tempo impróprio, não existem circunstâncias inadequadas. Porque você compreenderá que afirmar, não, esse é um tempo impróprio, ou essa é uma circunstância inadequada, você vai compreender que essas duas afirmações são mais duas desculpas para não pregar a Escritura. Você entenderá que o tempo que você está vivendo sempre será apropriado e a circunstância pela qual você está passando sempre será adequada para você pregar a Escritura. De modo que não importará se você está preso no atoleiro de lama, como Davi aqui no Salmo 40, ou firme sobre a rocha. Não importa o tempo ou a circunstância. Não importa se você está preso no atoleiro de lama ou firme sobre a rocha. Você pregará a Escritura. E também não importa o tempo e a circunstância dos teus ouvintes. Não importa se os teus ouvintes estão agora presos no atoleiro de lama ou firmes sobre a rocha. Não importa se está tudo bem ou tudo mal com eles. Não pense que, essa pessoa aqui está enfrentando uma situação muito difícil, eu vou deixar essa situação difícil passar para ela, para pregar então a Escritura para ela. Não. Pregue a ela, pregue para ela, estando ela presa no atoleiro de lama. Ou o contrário. Você pode pensar o seguinte, não, essa pessoa, a vida da pessoa está tudo bem, ela não vai querer Jesus, eu tenho que esperar alguma coisa de ruim acontecer com ela, eu tenho que esperar que ela fique presa no atoleiro de lama, para que então sim ela queira a salvação. Não, não espere isso. Pregue a Escritura para as pessoas do teu convívio, estejam elas presas no atoleiro de lama, ou firmes sobre a rocha.
creia na Escritura de modo a descartar todas as desculpas para não pregá-la publicamente a qualquer tempo e em todas as circunstâncias. Quando Davi, à medida em que Davi estudava a Escritura, ele percebeu que a Escritura falava dele. Porque ele era da descendência de Abraão e, consequentemente, ele era herdeiro da terra na qual Abraão peregrinou. E ele percebeu que, tendo esse privilégio de ser herdeiro de Abraão, de ser descendente de Abraão e herdeiro da terra prometida, esse privilégio impunha sobre ele duas responsabilidades. A primeira, obedecer à Escritura. E obedecer à Escritura envolve obedecer o mandamento que ordena que a Escritura seja pregada. Então, os dois mandamentos que o privilégio que Davi percebeu ter impunham sobre ele era obedecer à Escritura e pregar a Escritura publicamente. E a razão para essas duas responsabilidades é aquela que nós explicitamos há pouco. Né? Deus rejeitaria como descendência espiritual de Abraão todos aqueles descendentes físicos dele que não obedecessem aos termos da aliança do Sinai. E Deus os expulsaria da terra prometida. Você é como Davi. Você é descendente de Abraão e herdeiro da mesma promessa. Ah, mas eu não sou judeu. Antes nós já demonstramos que Deus, já na antiga aliança, fazia distinção entre descendência física e descendência espiritual. Jesus também faz isso, né? Em João capítulo 8. João capítulo 8, lá na metade do capítulo, vários judeus creram em Jesus. Então Jesus diz aos judeus que creem nele: olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos, porque vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. E aqueles judeus que criam em Jesus ficaram ofendidos. Eles disseram para Jesus: como assim a verdade vai nos libertar? Nós somos livres. Nós somos descendência de Abraão. Nós não servimos a ninguém. Ou eles eram muito idiotas, ou eles eram muito espertos, porque eles serviam a Roma, eles estavam debaixo do domínio romano. Então era mentira que eles eram livres. Eles não eram livres, eles estavam debaixo do domínio romano. Eles serviam a Roma. Mas mais importante do que isso, eles estavam debaixo do domínio de Satanás. Eles eram escravos do pecado. E isso ofendeu eles. E daí eles dizem, né, nós somos descendência de Abraão, nós não servimos a ninguém, nós somos livres. Jesus diz: eu sei que vocês são descendência de Abraão. Alguns versículos depois, Jesus diz para eles: vocês não são filhos de Abraão. Na primeira vez em que Jesus diz: bem sei que sou descendência de Abraão, Jesus está dizendo: sim, eu sei, vocês são descendentes físicos de Abraão. Eu sei disso. Mas na segunda vez, quando Jesus diz: vocês não são filhos de Abraão, Jesus está dizendo: apesar de vocês serem descendência física de Abraão, vocês não são descendentes espirituais de Abraão. Vocês não fazem parte da descendência espiritual de Abraão. Isso não deveria ser surpresa para quem está lendo o Evangelho de João, porque já no capítulo 1, no prólogo do seu Evangelho, João destaca que
aqueles que são feitos filhos de Deus, eles não são feitos filhos de Deus porque eles pertencem à descendência física de Abraão. Não vem da carne nem da vontade do homem, não. Vem da vontade de Deus. E daí Paulo, em Gálatas, afirma o seguinte: a epístola de Paulo aos Gálatas foi escrita para gentios. Tá? Porque grande parte dos crentes que faziam parte daquelas igrejas lá eram gentios. Tá? Então, Paulo está escrevendo isso aqui para gentios. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos vocês foram batizados em Cristo. Porque todos que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então você é como Davi. Davi estava lendo a Escritura e ele percebeu: eu sou descendente de Abraão e eu sou o herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão. Uma promessa de herdar essa terra, a terra prometida, a terra de Canaã. Você também. Se você crê em Jesus, se você afirma fé em Jesus, você é descendente de Abraão. E você é herdeiro da promessa. Sendo você contado como descendente de Abraão, mediante a salvação que você recebeu de Deus através da fé em Jesus, você é herdeiro da promessa que Deus, por meio de uma aliança unilateral e incondicional, fez a Abraão, que nós tratamos lá no início desse sermão. E em Jesus e por meio de Jesus, a promessa de que a descendência de Abraão herdará a terra se estende daquele espaço de terra lá de Canaã para todo o mundo. Em Romanos 4, Paulo fala de Abraão como herdeiro de todo o mundo. Paulo entende que em Jesus, a promessa que Deus faz a Abraão se estende da terra de Canaã e vai para todo mundo. Por quê? Porque o evangelho deve ser pregado em todas as nações, né? Porque em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. E sendo que desde o início Deus faz distinção entre descendência física e descendência espiritual, obviamente se a descendência espiritual de Abraão se estende a todas as nações e a todas as famílias da terra, obviamente a terra que deve ser herdada por essa descendência não pode ser apenas aquela faixa de terra lá que nós hoje conhecemos como Palestina. Não, a terra prometida é o mundo inteiro. De fato, a terra prometida são os novos céus e a nova terra. Se você recebeu a salvação mediante a fé em Jesus, Deus conta você como descendência de Abraão e como herdeiro dos novos céus e da nova terra. Isso quer dizer que no rolo do livro está escrito não apenas acerca de Davi. Não, no rolo do livro está escrito acerca de você também. Você deve exclamar junto com Davi aqui no versículo 7. Eis que no rolo do livro de mim está escrito. Porque você também é descendente de Abraão e herdeiro da promessa. Assim como
como quando Davi entendeu que o privilégio de ser contado como descendência de Abraão e herdeiro da terra prometida impunha sobre ele as responsabilidades de obedecer e pregar a Escritura, assim também você deve entender que o privilégio de ser contado como descendência de Abraão e herdeiro dos novos céus e nova terra impõe sobre você duas responsabilidades: obedecer a Escritura e pregar publicamente a Escritura. Você, assim como Davi, descendente de Abraão e herdeiro da promessa, tem a responsabilidade de obedecer a Escritura e pregá-la publicamente. Esta é a tua responsabilidade, porque assim como é natural que quem recebeu a salvação de Deus sinta prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la, é também natural que quem recebeu essa salvação pregue a salvação recebida, pregue a Escritura. Ou, fazendo um círculo perfeito e voltando à introdução dessa mensagem, assim como é natural que um pai e uma mãe estejam dispostos a sacrificar as próprias vidas a favor dos seus filhos, assim também é natural que quem recebeu a salvação de Deus, mediante a fé em Jesus, pregue publicamente a Escritura a qualquer tempo e em todas as circunstâncias. Assim como é natural nos indignarmos grandemente contra pais e mães que maltratam os seus filhos, assim também é natural que Deus, o Pai, fique grandemente indignado contra aqueles que, apesar de afirmarem terem recebido a salvação mediante a fé no seu Filho, permanecem agindo contrariamente ao que é natural àqueles que efetivamente foram salvos mediante a fé em Jesus, que é pregar a Escritura publicamente. E a indignação de Deus contra estes se mostra de que forma? Da mesma forma como lá na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, Deus se reservou o direito de julgar cada um dos descendentes de Abraão. Julgar cada um dos descendentes de Abraão pela sua fidelidade à aliança do Sinai. Esse aqui não está obedecendo a minha aliança, é infiel à minha aliança, não está obedecendo os meus mandamentos, a minha lei. Ele não pode ser descendente de Abraão, porque Abraão ordenou que a sua descendência me obedecesse. Então eu vou eliminá-lo da terra, eu vou expulsá-lo da terra prometida. É assim que Deus também julga na nova aliança. E é assim que a indignação dele se manifesta. Jesus disse que ele era a videira verdadeira, ou ele é a videira verdadeira, e o Pai é o lavrador. Todo ramo que estando nele não dá fruto, o Pai corta esse ramo. O que é esse cortar? Se não eliminar essa pessoa da sua herança. É a mesma coisa. A aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança, nós dissemos antes, incondicional e unilateral. A nova aliança também é incondicional e unilateral, porque ela está fundada sobre Jesus, né? Jesus ativamente obedecendo a lei de Deus a favor do seu povo e passivamente submetendo a maldição da lei de Deus também a favor do seu povo, a obediência ativa conquistando a justificação e a obediência passiva na cruz conquistando o perdão dos pecados. É uma aliança incondicional. Da mesma forma que nenhum descendente de Abraão poderia quebrar a aliança que Deus fez com Abraão, ninguém que afirma crer em Jesus pode quebrar a nova aliança. Mas Deus se reserva o direito de julgar indivíduo a indivíduo. E da mesma forma que todos aqueles judeus, descendentes físicos de Abraão, que no período do Antigo Testamento Deus julgou-os e determinou que eles não eram descendentes espirituais de Abraão, da mesma forma como Deus os expulsou da terra, os expulsou da sua herança, Deus agora faz o mesmo. A aliança
de Deus com Abraão não está sendo violada, a nova aliança não está sendo violada. Porque só porque alguém afirma crer em Jesus, não quer dizer nada. Há muitas pessoas por aí que afirmam crer em Jesus, mas que negam a Jesus com as suas ações. Assim como Deus reservou o direito de julgar os descendentes físicos de Abraão e rejeitar como descendência espiritual aqueles que violassem e quebrassem a aliança do Sinai, assim também Deus, a nova aliança, se reservou o direito de julgar aqueles que afirmam crer em Jesus e rejeitar aqueles que demonstram a falsidade da sua fé pela sua desobediência a Ele. João 15, os primeiros 11 versos, Jesus trata disso. É desse modo que se manifesta a grande indignação de Deus contra aqueles que afirmam ser salvos por Jesus, mas que pelas suas desobediências a Ele demonstram a farsa da sua fé. Deus os corta de Jesus. Deus os destina ao juízo. Não esteja entre aqueles contra os quais Deus se indigna grandemente por agirem de modo contrário ao que é natural à salvação efetuada por Jesus. Não, esteja entre aqueles em que Deus verifica a veracidade da sua fé, em Jesus e na Escritura. Esteja entre aqueles que Deus conta como descendência espiritual de Abraão, como herdeiros dos novos céus e da nova terra. Esteja entre aqueles que, mediante a pregação pública da Escritura a qualquer tempo, em todas as circunstâncias, naturalmente demonstram que receberam, de fato, a salvação de Deus mediante a fé em Jesus. Então, creia na Escritura de modo a descartar todas as desculpas para não pregá-la publicamente a qualquer tempo e em todas as circunstâncias. Ou ainda, dizendo positivamente, creia na Escritura de modo a pregá-la publicamente a qualquer tempo e em todas as circunstâncias. Amém.